exaltar ao Senhor e cultuar a Deus junto aos irmãos. Quero agradecer a recepção. Deus abençoe a amada igreja cada vez mais. Quero agradecer ao pastor Jadson por nos receber tão bem. Muito obrigado. Deus abençoe. Quero agradecer também ao convite que foi nos feito pelo Edileucio. Deus abençoe. Edileucio é meio doido. Convidou e o pastor Jadson, mais louco ainda, confirmou. Que Deus abençoe vocês cada dia mais e mais. Amém? Irmãos, abram as vossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 5. É bom rever essa amada igreja e também é bom ver rostos novos, sinal de que Deus tem feito coisas grandiosas neste lugar e tem feito a sua obra crescer cada dia mais e mais. Amém? Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 5. Quero compartilhar com os irmãos um trecho que o Senhor colocou em nosso coração. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Versículo de número 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe que o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncie quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Pai, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele é ciente do seu ministério, e cada fase do seu ministério, ele se preocupa em desenvolvê-la da melhor maneira possível. Nos seus anos iniciais, ele está no anonimato, ele está simplesmente fazendo aquilo que Deus o pediu para fazer. Só que, de repente, ele começa depois de 30 anos de vida pública, ele começa a investir nos seus 3 anos finais. Jesus se prepara 30 para viver um ministério de 3. E nós, às vezes, nos preparamos 3 para investir no ministério de 30. Só que Jesus Cristo, ele, nesses 3 anos finais do seu ministério, ele começa chamando os seus discípulos. E ele chama esses discípulos, e na medida que ele vai chamando, esses vão andando com ele, e esses vão observando as ações de Jesus, vão observando Jesus pregar, ensinar, curar. Jesus faz milagres, maravilhas. Até então, nessa primeira fase, eles estão simplesmente observando as ações de Jesus, as palavras de Jesus, os feitos de Jesus. Só que
a partir dessa primeira fase, Jesus Cristo inicia uma outra fase, que Marcos, a partir do capítulo 3, ele menciona, que é Jesus chamando os discípulos para estar com ele, em uma fase bem íntima, morar com ele, andar com ele, tudo enquanto é lugar que Jesus Cristo ele ia, esses discípulos estavam com ele. Só que não era simplesmente estar com Jesus. Jesus Cristo chamava eles nessa segunda fase para estar com ele, e depois Jesus Cristo os enviava para fazer relacionamento com Jesus, depois a prática, teoria, depois a prática. E Marcos 3 menciona muito bem essa dinâmica que Jesus tem com seus discípulos. É como se fosse um estágio supervisionado. Primeiro Jesus Cristo ensinou e eles observavam Jesus a fazer. Só que depois Jesus Cristo ele chama eles para estarem mais próximo a ele e começa a enviar eles para fazer. E na medida que esses discípulos eles vão retornando, Jesus Cristo vai os orientando e corrigindo o que deu certo, o que deu errado, faz isso, não faz isso, não está certo isso. Jesus Cristo ele vai orientando os discípulos e vai dando um retorno para eles, do que eles fizeram certo e do que eles fizeram de errado. Um exemplo disso é quando os discípulos eles voltam maravilhados e começam a contar muitas vantagens para Jesus. E Jesus Cristo ele não se impressiona com nenhum dos nossos resultados. Os nossos resultados não impressionam Jesus em nada. Nada. Os nossos números não impressionam Jesus. E os discípulos chegam para Jesus dando números para ele. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Senhor, no teu nome nós curamos. Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. E eles começam a contar muitas vantagens para Jesus, esperando que Jesus fizesse assim: vocês são cara, vocês são demais. Só que enquanto eles estão contando vantagem para Jesus, Jesus Cristo vira para eles e fala assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio. É como se Jesus dissesse para eles: não se alegrem com coisas assim que são passageiras pelos seus feitos, se alegrem com coisas que são eternas, se alegrem por ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Só que Jesus Cristo ele sabe para que veio, e ele também sabe que as coisas dali para frente irão apertar. Porque até então os discípulos que Jesus envia e eles retornam, estão simplesmente pregando para os seus. É judeus pregando para judeus. Só que na mente de Jesus, Jesus Cristo nunca veio especificamente para um povo apenas. Jesus Cristo, ele veio para todas as nações, para todos os povos, e não simplesmente para judeus. Só que Jesus Cristo ele tem isso em mente e já está no seu coração ir para outros ambientes, para que o evangelho seja chegado até os pagãos, até as outras pessoas que não eram judeus. Só que Jesus sabia que quando esse evangelho chegasse em outros lugares, haveria repulsa, haveria descrença, haveria perseguição, e automaticamente a maioria desses lugares não aceitaria Jesus, e muito menos as pessoas que Jesus enviasse. E o fato de Jesus Cristo saber que ele iria passar por isso, ele começa a preparar os seus discípulos para aquilo que também eles iriam passar. Então Jesus Cristo começa uma série de parábolas, que essas parábolas começam a trazer em mente
os propósitos de Jesus. E a primeira parábola que Jesus Cristo fala para eles é a parábola do semeador. Essa parábola, ela fala de uma mesma semente, mas ela fala de solos diferentes. Existem solos que a semente ela vai ser lançada e ela vai brotar e vai germinar. Mas existem solos que vai cair lá e passarinho vai pegar e não vai dar nada. Existem solos que os espinhos vão matar, vai sufocar, ela vai até começar a crescer, mas morre. Jesus Cristo ele está falando de que nem sempre nós teríamos os resultados esperados. Só que também Jesus Cristo ele fala uma outra parábola aqui em Marcos, que é a parábola da candeia. É uma parábola para ensinar que tudo enquanto é todas as coisas que são feitas aqui, um dia ela será revelada. Todas as coisas que eu e você fizer, nada ficará oculto diante de Deus. Mesmo que essas coisas, talvez o seu pastor não veja, talvez alguém não veja, talvez o seu pai não veja, talvez a sua família não veja, talvez a pessoa que você mais ame não veja, mas Deus vê. E tudo enquanto é coisa que eu e você fizer, um dia será revelado. E Jesus Cristo segue para outra parábola, que é de um outro semeador, que ele semeia, e depois que ele semeia, ele vai dormir. E essa parábola está justamente ensinando acerca do como que cada semeador ele precisa aprender a descansar em Deus. Nós precisamos aprender a descansar em Deus, porque o reino de Deus ele não é definido por critérios visuais. Existem coisas que eu e você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Existem coisas que você tentou e você pensa que não vai dar em nada, mas Deus está trabalhando. Existem pessoas que você pregou e aparentemente essa pessoa não vai converter, mas Deus está trabalhando. Os resultados com Deus, eles não são imediatistas. E geralmente os imediatistas com Deus quebram a cara. Porque Deus, Ele é o dono do tempo. E não precisa nós apressarmos Ele. Porque Ele faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, e está tudo certo. Só que a última parábola que Jesus Cristo conta é a parábola do grão de mostarda. É Jesus Cristo querendo nos ensinar que existem coisas que podem ter inícios pequenos, humildes e aparentemente que não terá sucesso nenhum, mas o final é extraordinário. Jesus Cristo ele quer preparar os seus discípulos para aquilo que eles iriam enfrentar. E Jesus Cristo conta essas parábolas, mas às vezes nem falando as coisas claramente, tipo Jesus falando, eu vou morrer, e a turma esqueceu. Imagine contando por parábolas. Imagine contando por parábolas. De repente, Jesus Cristo está pregando, tem muita gente, as pessoas admiram Jesus, as pessoas gostam da pregação de Jesus, as pessoas reúnem para ouvir Jesus, mas de repente Jesus Cristo fala, passemos para o outro lado da margem. Os discípulos ficam assim sem entender, mas aqui está tão bom, aqui está tão tranquilo, está todo mundo gostando da sua pregação, está todo mundo bacana, mas aí Jesus Cristo, passemos para o outro lado da margem. Jesus Cristo, irmãos, Ele que direciona as nossas vidas. E o fato de Jesus Cristo direcionar as nossas vidas
É Ele que determina tudo enquanto é coisa que eu e você precisa de fazer e a hora que vai fazer. E nem sempre é aquilo que você queria, mas é aquilo que é necessário. E Jesus Cristo vira e fala: vamos para o outro lado. E o que acontece? Eles entram em um barco, e o que eles enfrentam é justamente uma grande tempestade. Jesus já sabe que do outro lado ele enfrentará uma oposição. Só que essa oposição chega antes. Ela chega justamente na hora da viagem deles, quando eles estão no barco. Então os discípulos ficam com medo, os discípulos pedem ajuda, os discípulos tentam de tudo enquanto é jeito, tentam de tudo enquanto é maneira e nada. Mas é só Jesus chegar e falar: vento, acalma, mar, se aquieta, e tudo aquilo se transformar em uma bonança. Os discípulos não sabem, mas eles já estão vivenciando uma oposição demoníaca. E eles tentam vencer alguma coisa que é sobrenatural de uma maneira natural. A tempestade vem, é rema e nada. Mas de repente Jesus Cristo chega e simplesmente com a sua palavra, aquele mar se acalma. Quantas vezes na nossa vida queremos vencer as coisas que são espirituais de maneiras naturais? Quantas vezes na nossa vida queremos resolver guerras espirituais na abraçada, no grito, mas não se vence guerras sobrenaturais e espirituais de maneiras naturais. Só se vence com o sobrenatural de Deus. Só que os discípulos até então não estão entendendo. E Jesus Cristo, ele entende. E de repente ele acalma aquela tempestade, e ele chega do outro lado. E quando Jesus Cristo chega do outro lado, quem está chegando? Aquele que é Deus. Está chegando aquele que tem todo o poder. Está chegando aquele que junto com o Pai fez o mundo simplesmente por meio da tua palavra. Está chegando aquele que o seu nome realiza aquilo que nenhum outro nome dessa terra consegue realizar. É Ele que está chegando e simplesmente Ele pisa do outro lado. Ele pisa na terra. E quando Ele pisa, Satanás aparece. E Satanás chega com aquele endemoniado, possesso, aquela legião, e fala: o que você veio fazer aqui? Jesus Cristo não falou nada. Jesus Cristo não fez nenhuma cura. Jesus Cristo só pisou. E quando Jesus Cristo pisou, até Satanás estremece, porque tem alguém importante chegando. As pessoas comuns não notaram, as multidões não notaram, mas Satanás notou. Tem alguma coisa diferente. E ele se prostra diante de Jesus e fala: por que você veio me atormentar antes dessa hora? Vai embora, não fica aqui não, vai para outro lugar. Por que você veio?
Ah, irmãos, mas Jesus é aquele que tem todo o poder. Como é bom você ver um crente cheio da presença de Deus. Porque simplesmente quando ele pisa, quando ele chega no trabalho, quando ele chega na escola, quando ele chega em casa, quando ele anda na rua, por onde ele passa, as pessoas sentem a presença de Deus. E Satanás se enfurece, porque sabe que a presença de Deus está chegando também ali naquele lugar. E o que acontece? Essa história nos ensina muitas coisas. Esse texto não fala simplesmente de como que Jesus Cristo tem poder sobre o mal ou sobre a tempestade. Esse texto não é apenas sobre isso. Esse texto é um texto missional. É um texto que Jesus Cristo nos ensina também a fazer missões. É um texto que tem muitos ensinamentos para a nossa vida. O que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina que Jesus Cristo realiza milagres, cura, libertações por meio do poder de Deus. E não há possibilidade de se fazer a missão de Deus sem o poder de Deus. Pode fazer qualquer coisa, mas sem o poder de Deus não dá. Porque é esse poder que nos dá autoridade. É esse poder que marca a vida das pessoas. É esse poder de Deus que transforma aquilo que ninguém pode transformar. Jesus Cristo chega naquele lugar e simplesmente ele expulsa aquela legião de demônio que está na vida daquele homem, e aqueles demônios vão todo para a manada de porcos. Tudo isso acontece porque ele tem poder. Não tem jeito, irmãos, de querer fazer a obra de Deus sem esse poder de Deus. Mas nós esquecemos que o poder de Deus é promessa de Deus. Poder de Deus é promessa de Deus. E Deus marca a sua vida. Deus marca a minha vida. Deus marca a nossa vida por meio do seu poder. Eu lembro de um fato, já mencionei aqui, mas como tem outras pessoas, quero lembrar também. Como é uma conferência missionária, quando eu era missionário em Milho Verde, e recebemos uma caravana, e ali a gente não podia fazer culto ao ar livre, era tudo proibido, mas nós conseguimos ali uma liminar para poder fazer um culto na quadra. E quando estávamos preparando todo aquele ambiente para fazer o culto na quadra, o tempo se fechou. E quando o tempo se fechou, estávamos ligando o som para fazer aquele culto. E de repente um homem atravessa a rua, um senhor de idade, somente de cueca. E ele vem para nós e começa a nos xingar, começa a desafiar. Ninguém vai fazer culto aqui. Racha fora. Aqui não vai fazer culto de crente. Corre daqui. Vai embora. E ele olha para aquele céu fechado e grita: vai chover.
e vai molhar todos vocês. Naquela noite nós fizemos apenas uma oração: Senhor, nos permita fazer o culto aqui nessa noite, Jesus. É tão difícil, papai amado, conseguir uma liberação para fazer um culto na rua, e hoje que conseguimos essa prova, não manda chuva não, Deus. Mas Deus mandou a chuva. Só que Deus mandou a chuva, irmãos, de um jeito que eu nunca vi. Choveu de um lado, choveu do outro, na frente, atrás, e na quadra não choveu. De uma maneira que aquele homem voltou para casa todo murcho. E naquele dia Jesus Cristo salvou vidas naquele lugar. O nosso Deus, Ele tem poder. Ele tem poder. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Jesus Cristo, Ele tem poder para mudar destinos. Quem era aquele homem? Jesus Cristo muda destinos. A missão de Jesus é motivada pelo seu amor. Jesus Cristo troca o holofote, os aplausos da multidão, por causa de um. E alguém também que não o recebe bem. Jesus troca a multidão para ser rejeitado por um povo. Jesus troca a multidão para ser expulso de um lugar. Que quando ele chega, depois que ele expulsa aquela legião, as pessoas chegam para ele e falam assim: vai embora daqui. Imagine a mente dos discípulos, irmãos. Jesus está com nada para você ver. Ele trocou lá o lugar que todo mundo gostava dele, para vir para aqui, num lugar que, para você ver, lá tinha uma multidão, um tanto de gente convertendo. Aí você vê agora que um cara. E mesmo assim, a turma mandando a gente embora. Não teve sucesso não. É frustração total. Jesus Cristo, Ele é motivado pelo seu amor. Jesus não se move pelo amor do outro. Jesus Cristo se move pelo amor dele mesmo. Jesus Cristo não se move pelo fato de alguém amar ele ou não. Jesus Cristo se move pelo fato dele amar alguém. E essa pessoa não entender a grandiosidade desse amor. E às vezes nós nos movemos pelo sentimento que as outras pessoas têm ao nosso respeito. E Jesus Cristo não pediu para a gente se mover, ou pregar, ou ensinar, mediante o amor das pessoas para a nossa vida. Mas é mediante o amor de Deus para com eles. Aí é diferente. Só que Jesus Cristo é expulso. E quando Jesus Cristo é expulso, Jesus está indo embora. E quando Jesus está indo embora, aquele ex-endemoniado chega para ele e fala assim: Senhor, eu posso ir contigo? Eu posso ir com o Senhor para onde o Senhor for? Aí de repente Jesus Cristo vira para ele e fala assim: não pode não.
vai para sua casa, vai para os teus, e anuncie para eles as grandes coisas que eu fiz na tua vida. Vai para a tua casa. A nossa missão começa na nossa casa. O início da missão é a sua casa. E casa aqui é a tradução da expressão oikos. E oikos não é simplesmente uma morada, mas é uma rede de influências. Não é simplesmente o lugar onde eu moro, mas é onde passo a maior parte do meu tempo. É a minha rede de relacionamentos. Tem gente que a maior parte do tempo que ele passa é na empresa. É lá que é seu oikos. Tem gente que a maior parte de relacionamento que ele tem é com os filhos, é com a esposa, é com alguém do trabalho. Cada um de nós tem um lugar que eu e você passa a maior parte do nosso tempo. E para Jesus é justamente isso aí que é a casa. Aonde eu e você precisa investir e pregar. Mas aí que aperta. Por que aperta? Porque esse menino é apenas um novo convertido. Ele não fez discipulado. Ele simplesmente foi liberto. E Jesus Cristo já mandou ele ir pregar. Ele não sentou e fez discipulado com a turma que leciona o discipulado. Ele não aprendeu as regras de fé. Jesus Cristo só mandou ele assim: vai. Vai? Mas vai fazer o quê? Fazer o quê? Como assim? Eu não sei nada. Eu não sei falar nada. Eu só fui liberto. Então, sabe o que você vai falar? Fala aquilo que eu fiz na tua vida. Você só vai falar aquilo que eu fiz na tua vida. Você ainda tem desculpa para não poder pregar? Você tem ainda desculpa para não poder ir falar? Ou você não foi alvo de nenhuma ação de Jesus Cristo na tua vida? A nossa pregação é o quê? Conta o que Jesus Cristo fez na tua vida. Quem você era e quem você é. Você estava no lamaçal do pecado. Jesus Cristo te tirou daquele charco de lodo. Jesus Cristo te deu um banho de graça. Jesus Cristo te deu vestes novas. E hoje você está na presença dEle. É só isso. É só contar quem você era e quem você é. Imagine, irmãos, aquele ex-endemoniado gadareno agora entrando dentro da sua cidade Gadara. E aquelas pessoas conheciam ele como acorrentado, nos grilhões, nas cadeias, morando nos sepulcros, nu. Mas de repente vê aquele homem vestido, livre, andando. Aí pergunta para ele assim: o que foi que aconteceu? Então, eu tive um encontro com Jesus. Me canta, balabá. E esse encontro mudou a minha vida. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. Foi isso que Ele fez por mim. É isso que Ele fez por mim. Mas
Mas por que Jesus Cristo manda ele ir para casa? Por que é necessário começar uma missão em casa? Porque uma missão que começa em casa, ela pode ser feita por qualquer pessoa, até um novo convertido. Uma missão que começa em casa, ela tira de nós a desculpa de que eu não sei falar e que eu tenho vergonha. Por que começar em casa? Porque não existe nenhum outro lugar do mundo que demanda tanta coerência daquilo que nós falamos para aquilo que nós fazemos. Porque é muito fácil, quando você vai pregar em um lugar que ninguém te conhece, você chega, você prega, você canta e volta para casa. Ninguém sabe da tua vida, ninguém sabe dos teus podres, ninguém sabe de nada. Só que prega dentro da tua casa. Prega dentro da casa primeiro. Porque quando uma coisa não combina com a outra, alguém já fala assim: sério mesmo você está falando isso? Não é sobre preparar um sermão, é ser um sermão. Não é sobre pregar bem ou ter uma boa oratória, mas é sobre ter uma vida transformada pelo Evangelho de Deus. O anonimato me dá e te dá coragem, mas é só a casa que nos dá respaldo para a nossa pregação. É dentro de casa que alguém fala assim: é verdade, porque Jesus mudou ele, Jesus mudou ela, e se mudou ele, vai me mudar também, vai me transformar também, vai fazer coisas grandiosas na minha vida também. Por isso que o texto de Lucas reconhecia Jesus como poderoso em obras e palavras, diante de Deus e dos homens. Jesus Cristo, ele não só falava, mas ele também fazia. Mas Jesus Cristo, ele também não só fazia, ele falava. É por isso que Jesus Cristo nos ordena começar a nossa missão em casa. Por que começar em casa? Porque a nossa casa possibilita que eu e você comunique o Evangelho de uma forma espontânea, gradativamente, sem pressa. É quando você começa uma conversa, de repente ela para. Mas aquele dia que você nem está pensando que a pessoa vai puxar um assunto, ela chega e fala assim: tem como você me falar de Jesus? Porque eu estou passando por isso. Aí você senta, não tem hora, não está corrido, não tem pressa, é espontâneo, porque está em casa. Jesus enxergou o potencial em um endemoniado. Posso falar mais 5 minutos, pastor Jadson? Jesus enxerga o potencial em um endemoniado. Jesus Cristo larga a multidão e vem em direção a Gadara, porque Jesus Cristo já sabia aquilo que esse homem era capaz de fazer. Quando você lê o texto, irmãos, as pessoas prendiam ele quebrava tudo, algemava ele esmiuçava, colocava grilhões nele, aquilo não era nada,
Ele vivia no sepulcro, longe da turma. Olha o estrago que esse homem fazia por meio da ação de Satanás. Eu imagino, irmãos, Jesus pensando assim, ó. Porque Jesus Cristo, ele vê o potencial. Se esse homem é capaz de fazer tudo isso por meio da ação de Satanás, imagine esse homem cheio do Espírito Santo de Deus. Imagine esse homem cheio da presença de Deus. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde Satanás chegou e fez um estrago, o Espírito Santo de Deus chega e começa a fazer aquilo que Satanás nunca teve poder para fazer. Jesus começa a transformar, Jesus começa a edificar, Jesus começa a fazer aquilo que Satanás não tem poder para fazer. Aquele homem prega na casa, só que ele não se contenta em pregar na casa. O texto diz que ele sai dali e ele ainda vai pregar para 10 cidades, Decápolis. Jesus Cristo não largou aquela multidão simplesmente por causa dele. Jesus Cristo, ele saiu daquele lugar por causa de 10 cidades. Só que para alcançar 10 cidades, ele teve que alcançar um. Para ele alcançar 10 cidades por meio do Evangelho, primeiro ele alcançou um endemoniado. O Deus que eu e você serve é o Deus que ama a cidade. Deus tem prazer em salvar a cidade. Só que nós salvamos a cidade começando com quantos? Com um. Tem gente que quer ganhar a cidade inteira, mas não tem coragem de falar de Jesus para um. Quer ganhar 100, quer pregar em grandes congressos, mas não tem coragem de falar de Jesus para um. E Jesus Cristo quer salvar as cidades. A primeira cidade na Bíblia foi uma cidade de perdição. Caim, ele peca, Caim, ele mata e sai dali e vai formar uma cidade. Só que Deus sempre teve um plano para a cidade. Deus fala assim: em tu, Belém, Efrata, posta que a menor dentre as cidades, mas é de ti que sairá o Salvador. Jerusalém, na Bíblia, a cidade é considerada como o lugar, o centro da vontade de Deus. Apocalipse 21. Alguém vira para João e fala assim: João, olha João, olha para você ver a noiva do Cordeiro. Olha como que a noiva do Cordeiro, ela está linda. Olha como a noiva do Cordeiro, ela está ataviada. Aí João olha para ver a noiva, e ele não vê uma noiva, ele vê uma cidade. Na hora de Jesus casar, ele vai casar com uma cidade. Deus ama a cidade. Deus quer salvar a cidade, mas para nós ganharmos a cidade, nós precisamos começar com.
Feche seus olhos, eu quero orar por você. Sulamicanta balabá, sulamicanta balabá. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o Deus que chama o teu povo, o Senhor é o Deus que faz grandes coisas e grandes obras na vida do teu povo. O Senhor é o Deus que ama uma cidade, mas para salvar uma cidade inteira, o Senhor começa com um, que ninguém dá nada, que talvez é desprezado, que as pessoas não querem ver, que ninguém nem conhece o nome. Mas aqui pode ter pessoas que ninguém nem conhece o nome, mas são pessoas que o Senhor vai utilizar para salvar a cidade. Fabriciano é do Senhor Jesus Cristo. Esse bairro é do Senhor Jesus Cristo. A nossa casa é do Senhor Jesus Cristo. Nos dê força e autoridade para pregar na nossa casa, porque ganhando a nossa casa, nós ganharemos a nossa cidade. Que a tua unção, que o teu poder, que a tua glória e a tua graça esteja sobre a vida de cada um neste lugar, e nos ajude a salvar a cidade, salvando um, para a honra e glória do teu nome, Jesus Cristo. Amém. Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que quer voltar para os braços do Senhor? Tem alguém que quer unir-se conosco? Tem alguém? Se não tem, que o Senhor lhe dê uma outra oportunidade. Eu agradeço a oportunidade e peço perdão pelo horário. Deus abençoe. Glória a Deus. Quantos querem convidar o pastor Geides para voltar, nos trazer mais uma vez uma palavra dos céus ao nosso coração?